Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área para dar boas-vindas a vocês que estão chegando. Tema de hoje da nossa resolução de questões é radiologia digital. Portanto, pega caneta e papel que hoje a gente vai estar aqui resolvendo muitas questões e fazendo muitos fluxogramas para que a gente saiba tudo que a gente precisa para resolver questões de concurso com o tema de radiologia digital. Então, deixa aquele like, aquele comentário aí que dá aquela motivada no professor. Eu gosto muito aí de ver o feedback de vocês. Vocês são aí meus termômetros para saber para onde que o canal tem que ir se direcionando, né? É a vela da jangada que vai direcionando. Então, sem mais delongas, eu tenho aqui duas novidades bacanas aqui para compartilhar com vocês. O primeiro é que hoje, né, ó, sai hoje aí o meu guia prático de física aplicada aos concursos, aquela física de radiologia que cai nos processos seletivos. Eu fiz aí um compilado de todos os temas e subtemas com questões e fluxogramas, todos escritos com aí o desenho autoral, tudo bonitinho. Eu empreguei muita energia nesse projeto e graças a Deus ele está concluído e disponível aqui no link da descrição. E segundo é que se você aqui, alô galera do Ceará, vai fazer aí as provas cuja banca é a Consulpan, eu juntamente com o professor Yuri, a gente criou aí uma resolução comentada das questões específicas da banca Consulpan, tá bom? Então, projeto também bacana em parceria com o professor Yuri, a gente está comentando todas as provas e extraindo toda uma teoria das questões da Consulpan. A gente fez de fato uma radiografia dessa banca e extraiu um conteúdo legal, certo? Então tá aí os dois avisos. Lembrando que o link do curso de questões de resolução comentada está na descrição do vídeo e também o link para você adquirir aí por um preço super acessível o guia prático de física aplicada a concurso. Olha que uma questão às vezes lhe tira das vagas imediatas, hein? Portanto, todo aprendizado é válido e você vai gostar demais. Inclusive, essa aula de hoje, ela é totalmente baseada nesse guia prático. Você vai ver como fica bom. Então, sem mais delongas, vamos embora para cima, vamos embora resolver questão. Radiologia digital, primeira questão então. Quando se fala de radiologia digital, eu estou aqui com o guia, né, com os fluxogramas aqui bonitinho, certo? Eu vou estar olhando aqui, a gente vai fazendo o fluxograma e respondendo as questões juntas. Então, para começo de assunto, a gente precisa aqui bater num tema muito importante. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a parte de radiologia digital é o seguinte: a gente vai ter, certo? Toda a parte de formação dos raios-x, de sistema gerador, tudo aquilo que é a física mesmo daqueles capítulos primeiros do Biasoli. Só que quando a gente vem aqui para a formação da imagem, certo? Para a formação da imagem, é aqui que vai ser, certo? Ó, o nosso tema. Porque a gente tem vários subtemas quando se fala da física, né? Eu canso de falar isso, né? Por exemplo, a gente vai ter aqui a parte de estudo sobre sistema emissor, que aí fala da ampola, composição e todos aqueles subtemas. Aqui dentro da ampola, a gente vai ter aqui a própria formação dos raios-x, certo? Antes desse tema aqui, né, ó, a gente vai ter toda a parte do sistema gerador, certo? Ou seja, a parte de formação dos raios-x continua a mesma, certo? A parte aqui que é um subtema também muito cobrado, é a parte de interação do raio-x com a matéria, certo? Que no caso é o paciente, efeito fotoelétrico, efeito Compton. O Buchon vai trazer até 5 mecanismos de interação das radiações eletromagnéticas com a matéria. Entretanto, ele enfatiza que das 5, 2 acontecem no radiodiagnóstico, que uma é o efeito fotoelétrico e a outra é o efeito Compton. Então, pessoal, entretanto aqui, o que nos interessa aqui é na formação da imagem, certo?
Então, aqui, ó, é na formação da imagem. E essa formação da imagem, certo? Nós vamos ter antes um formato de processamento químico, certo? Que nós chamamos de imagem analógica, que aí vai ter o processamento manual, processamento automático, né? E a gente vai ter a parte de radiologia digital. Aí aqui é que começa e é aqui que a gente tá. Por quê? Porque na parte de radiologia digital, a gente vai ter subtópicos. Por exemplo, a gente vai ter a indireta, que é também chamada de computadorizada. E a gente vai ter a direta, que é a DR, né? E nós vamos chamar de digital, cuja nós teremos aí as suas respectivas diferenças e vai ser nesses pontos que a gente vai se aprofundar. Então, basicamente, o nosso estudo ele está aqui no digital e as diferenças do CR para o DR, tá? Da radiologia computadorizada para a digital, tá beleza? Então esse aqui é o ponto de partida. Bota assim, ó, hashtag ponto de partida. E é aqui que nós vamos nos debruçar, tá? A gente vai ver que o que tem em comum aqui desses tópicos é justamente que aqui eu tenho a conversão dos aletos de prata, dos brometos de prata, né, na formação da imagem latente para a imagem radiográfica analógica. Já aqui não, ó. Aqui eu vou ter a conversão do feixe atenuado, ou seja, eu tenho a conversão do feixe atenuado. Atenuado quer dizer barrado, né? Bem aqui, ó. A gente está falando desse tempo aqui, ó, da atenuação pela matéria, né? Que é como se fosse frear, tá? Ó, da atenuação e a transformação em sinal elétrico no digital. Para que mais lá na frente, certo? A gente venha a ter aí uma conversão desses dados, certo? Em dados digitais. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Em dados digitais. Então vai ser nesse princípio básico que nós teremos aí toda um desenrolar de evolução, de processos, de como que acontece, de constituições desses componentes que formam a imagem digital, certo? A gente vai ver que tem uma diferença na radiografia, na radiologia digital computadorizada, no CR, e tem uma diferença no digital, e o próprio digital ele se subdivide, certo? E também tem as suas particularidades. Então, o nosso desenrolar tá aqui, ó. Belezinha? Ponto de partida. Agora vamos aqui ler a primeira questão. Vamos pegar o nosso marca-texto, tá? E vamos ler aqui a primeira questão, que diz o seguinte: no sistema de radiologia digital, o processo de atribuição de um valor numérico para cada amostra de pixel no detector é denominado letra A, amostragem, letra B, quantização, letra C, codificação, letra D, matriz. E aí, do que é que ele está falando aqui, professor? Do que é que ele está falando aqui? Ele está falando, e aí se você já estudou esse assunto, você vai tentando aí responder. Mas ele está falando nessa etapa aqui, ó. Na etapa de conversão dos dados, certo? Ó, analógicos para os dados digitais. E aí essa conversão, a formação aqui, certo? A transformação da imagem digital,
ela vai ser dividida em 3 etapas. Vamos aqui para o nosso fluxograma. Transformação, certo? Da imagem digital. Olha aqui. A gente vai ter 3 etapas basicamente. Aqui já é nesse ponto aqui, ó, certo? A gente vai ter uma etapa que a gente vai chamar de amostragem. A gente vai ter outra etapa que nós iremos chamar de quantização. E aí eu quero me basear bem direitinho conforme eu roteirizei aqui o nosso fluxograma para vocês acompanharem e ficar mais didático, tá? E uma terceira que é a codificação. Então, o que eu estou querendo dizer? Que na transformação desses dados para a conversão desses dados digitais, nós vamos ter 3 processos aqui, cuja nós iremos falar agora. Na amostragem, o que é a amostragem? A amostragem, ela vai ser, ó, uma etapa que é a coleta das amostras, certo? Do sinal analógico, das amostras do sinal analógico. Então essa etapa aqui, certo? Ela vai definir, vai ser muito importante porque ela vai definir o número de pixels. Ou seja, ela define o número de pixels. E é ela também que vai, ó, realizar a conversão da matriz. Ou seja, ela vai definir a conversão da matriz, certo? 2D, bidimensional. Ou seja, é a amostragem que vai determinar, certo? Ó, é a amostragem que vai determinar o tamanho e o número de pixels. Ou seja, vai ser responsável pela resolução espacial. Isso aqui, ó, se você analisar, existe uma relação entre o tamanho do pixel e a matriz. Lembra aquela imagem quando o pixel é muito grande? E aí ela não é uma imagem muito boa, ela perde qualidade quando o pixel aumenta de tamanho. O ideal é que a matriz ela seja maior e o pixel pequeno, certo? Estou levando em consideração que você já pegou esse bizu. Então, a matriz e o pixel definem a resolução espacial. Então, na conversão, na coleta dos dados analógicos para a conversão para os dados digitais, é a amostragem que vai definir o tamanho e o número de pixels, ou seja, a matriz. Ou seja, ela é responsável pela resolução espacial. A quantização, e aí também chamada de discretização, certo? Ou amplitude. O que ela vai fazer? Agora, ó, ela vai atribuir, ou seja, ela atribui um valor numérico. Ela atribui um valor numérico a um pixel. A um pixel. Ou seja, ela vai determinar aí, ó, um conjunto de brilho. Ela vai determinar um conjunto de brilho. Ou seja, ela vai definir aqui, em outras palavras, eu vou até colocar aqui de outra cor, ela vai definir o bits. Ela define o bits, tá? Que é justamente a responsável pela resolução de contraste. A diferença
de densidade de uma estrutura e outra. Ou seja, a quantização ela atribui um valor numérico. Olha aqui, né? Ó, é a atribuição de um valor numérico para cada amostra de pixel, ou seja, gabarito B. Gabarito B. Agora, se perguntasse, ó, qual das etapas da conversão dos dados analógicos para os dados digitais é responsável por definir a resolução espacial? Se falou na etapa que define a resolução espacial, ele está falando da amostragem, porque ela vai definir, ela é a coleta das amostras e ela vai definir o tamanho e o número de pixels. Qual é das etapas que define aí a resolução de contraste, ou seja, define o brilho? Quantização. Show de bola? Tranquilo. Aqui ele jogou no quê? Aqui ele jogou no próprio conceito. No próprio conceito. E aqui nós temos a codificação. O que aqui é a codificação? Já é a última etapa, que é a transformação no formato do arquivo. No formato do arquivo, certo? E aí essa codificação ela é feita em padrão binário, tá? E é ela que vai gerar o dado, ela que gera os dados, certo? E é a partir daí que pode se compartilhar com Pax, tudo aquilo ali. Então são essas 3 etapas aqui, certo? Que acontecem na hora da conversão do sinal analógico para o digital. Tranquilidade total, gabarito D. Primeira questão a gente resolveu. Vamos para a segunda. Na segunda a gente vai ter o seguinte. Vamos pegar o nosso marca-texto aqui. Assinale a alternativa correta. Olha, vamos assinalar. Sempre os meus alunos já sabem, né? Professor, o senhor já falou. Sempre assinala o comando da questão. Então, ele quer a correta, tá? O que é que diz? Cada vez mais os sistemas digitais e digitalizados estão sendo implantados no serviço de diagnóstico por imagem. O descritor usado em imagem médica é a eficiência quântica de detecção, cuja sigla é EQD. E está relacionado, ou seja, ele está pedindo o conceito de eficiência quântica de detecção. Item A, ao impacto da radiação secundária absorvida. Item B, a quantidade de calor emitida durante uma quantidade de tempo. Item C, o EQD corresponde ao coeficiente de absorção e à frequência espacial do sinal. Item D, ao sistema de equalização de recepção dos elétrons. Item E, aos filtros condutores de tensão secundária. E aí, o que é o EQD? Vamos aqui. O EQD, certo? Vamos aqui pegar, e aqui a fonte dessa questão foi, ó, Buchon. Ele tirou do Buchon, tá? E aí, o que nós temos aqui? O EQD, que é eficiência quântica de detecção, ele tem o seguinte conceito. EQD é a capacidade, certo? Ó, do sistema captar, certo? Ó, a radiação e converter em sinal. Isso aqui está diretamente ligado, certo? Ó, está diretamente ligado. Vou pegar aqui, pronto. Diretamente ligado com o coeficiente de absorção por exemplo, do ecrã. Coeficiente
de absorção e também, certo? Ó, com a frequência espacial, certo? Do sinal, certo? Que tá ligado diretamente com o detalhe, da imagem, tá? Então o EQD, pessoal, ele mede a capacidade, certo, de absorção desse sistema de detecção em radiologia digital. É a capacidade de converter a radiação em sinal. Ele capta, ou seja, absorve e converte o sinal. E aí, ele está relacionado justamente com aquela etapa da amostragem, que coleta o sinal, né? Ó. Então, casa com o que estava na aula passada. Então, ele está justamente falando da etapa lá da amostragem. Então, esse sistema, ele tem uma unidade de mensuração da sua qualidade, certo? Ou seja, nós chamamos de eficiência quântica de detecção. E aí, certo? Ó, o que acontece aqui? Nós temos uma relação. Qual é? Quanto maior o EQD do detector, do dispositivo, quanto maior o EQD, melhor a qualidade e menor a dose de radiação. Tranquilo? Porque ele vai ter uma melhor eficiência. Portanto, aqui, ó, o nosso gabarito é o coeficiente de absorção e a frequência espacial do sinal. É eficiência quântica de detecção. Tranquilidade. Tu vai anotando aí junto comigo. Eu bebo aqui minha água. Muito bem, tranquilidade total. Vamos para a terceira questão. Vamos ler então a terceira questão aqui, que diz, tem o seguinte enunciado. Atualmente, para aquisição em formato digital, se faz necessário a utilização de dois sistemas, ou seja, o CR, radiologia computadorizada, e o DR, radiologia digital. Quanto à diferença do sistema CR e DR, ao comando da questão, é correto afirmar. Vamos aqui então. O sistema DR e o sistema CR utilizam meios de obtenção de imagem através de fontes físicas diversas. Item B. O sistema CR necessita de um equipamento intermediário consistente em um leitor de cassetes ou digitalizador de imagens. Já o DR não necessita. C. O sistema DR e o sistema CR possuem diferenças na voltagem de alimentação dos equipamentos necessariamente. Item D. O sistema CR é mais atualizado do que o DR. Por isso possui maior qualidade nas imagens. Item E. O sistema DR ele é utilizado em tomografia computadorizada e ressonância magnética, e o sistema CR ele é utilizado exclusivamente em mamografia. E aí, gente, qual é o gabarito? Vamos aqui para o nosso fluxograma para a gente entender as principais diferenças. Vamos aqui então que agora o negócio fica interessante. Primeira coisa, se é CR, ele é... Vamos aqui, ó. CR, nomenclaturas, nós vamos ter computadorizada, também chamada aí, né, ó, de indireta, tá? E por que computadorizada? Porque uma das vantagens do sistema CR é que ele aproveita todo o sistema de emissão dos raios-x. Ele vai acoplar um intermediário para poder mudar, né? E aí ele só substitui o processamento, tirando a parte de químicos daquele processamento e trazendo aí um scanner. E esse scanner vai fazer a leitura de uma placa, de um cassete, e a partir daí
a gente vai ver como que isso acontece. Então, diferentemente do CR, o DR ele utiliza não a placa de fósforo, ou seja, um cassete. Ele utiliza um detector que faz a conversão direta no próprio detector. Lembra? Conversão do feixe atenuado em sinal elétrico para que depois se torne um sinal digital. Aqui, certo? A diferença é que para a conversão do sinal digital, o CR ele precisa de um scanner. Já o DR não. O próprio detector já faz essa transformação. A diferença básica. Agora a gente vai entender como é que funciona o CR. O CR, vamos aqui. O CR ele tá, deixa eu mudar aqui a cor. Ele tá acoplado, certo? Ou seja, ele é associado, tá? A um aparelho de raio-x. Ele tem um sistema de detecção, certo? Tem um sistema de detecção onde o que vai acontecer aqui no CR, né? Ele vai ser totalmente linkado a um intermediador, ou seja, ele tem um intermediador. Que no caso, abre aspas, vai ser o scanner. E ele vai utilizar um ecrã de fósforo. Deixa eu pegar aqui a borracha. Ele vai utilizar um ecrã de fósforo fotoestimulável, certo? Esse ecrã de fósforo fotoestimulável, nós também chamaremos ele de... Ele faz a captura. Ele é um capturador. A gente vai já ver como. Então aqui é o básico. Esse ecrã de fósforo aqui, fotoestimulável, ele vai ter basicamente duas constituições, certo? A primeira aqui, ó, vai ser o flúor brometo de prata, certo? E ele vai justamente aqui, segura aqui só no flúor brometo de prata, tá? E esse ecrã vai ser justamente o elemento de captura. Então, o que que acontece aqui, ó? Que tá o princípio básico, o CR, certo? Ele é associado a um aparelho de raio-x, possui um intermediador, que é esse scanner, certo? E ele vai possuir um ecrã de fósforo, certo? Uma placazinha, que é um ecrã de fósforo, fotoestimulável, certo? Cuja sua composição é o fluorbrometo de prata. Tranquilidade. Agora, vamos imaginar aqui um cenário onde a gente vai numerar, certo? Ó, o que vai acontecer. Partindo do pressuposto que a radiação saiu do paciente agora e chegou nesse ecrã aqui, o que que acontece? Primeiro, nesse ecrã, após a interação do fóton de raio-x aqui, ó, a camada fluorescente, certo? Ela vai excitar os elétrons. Ela excita os elétrons. B, né? Ó, segunda partezinha. Segundo, os elétrons são deslocados, certo? Para níveis mais elevados. C,
certo? Ó. Depois, eles retornam, tá? Ao seu estado normal. Ao seu estado normal. E aqui, ó, liberando luz. Liberando luz. E D, certo? Nós vamos ter aqui, ó, a maioria desses elétrons, eu vou fazer uma representação aqui, tá? É capturado, tá? Nos F-centros. Nos F-centros. Que nós vamos chamar a captura desses elétrons nos F-centros de formação da imagem latente. Isso aqui, ó, é uma representação sistemática do que acontece depois que os feixes interagem aqui nesse ecrã de fósforo fotoestimulável. Se a gente pegar aqui esse mesmo ABCD e fazer uma representação, certo? A gente vai ver que, imagine que eu estou fazendo como se fosse um corte, né? Sagitalzão aqui. E aí o ecrã ele vai ter basicamente duas regiões. E dentro desses ecrãs vão ter elétrons. Tá? Aqui nós chamamos de a região de banda de condução. Banda de condução. Aqui embaixo nós vamos chamar de banda de valência. E essa regiãozinha aqui, ó, no meio, nós vamos chamar de F-centro. Certo? Os F-centros. E aí o que acontece? O feixe interage aqui. E aí o que acontece com esses elétrons? Aqui é como se fosse a representação do A. A camada fluorescente excita esses elétrons. E aí o que vai acontecer aqui com eles? Ó? Os elétrons que estão dispostos aqui, eles são excitados. Ou seja, eles vêm todos para a banda de condução. Certo? Eles vão ser excitados. E aí o que acontece? Tá? Aqui o B. Depois, eles vão retornar ao seu estado normal. Certo? Eles retornam ao seu estado normal, liberando luz. Entretanto, alguns elétrons vão ficar capturados aqui, ó, no F-centro. Os elétrons ficam aqui capturados nesse F-centro. Por isso que nós chamamos, né, ó, ele é um capturador, porque tá aqui a captura desses elétrons que vão aí ter a sua energia. Tá bom? Aí o que acontece? Esses elétrons ficam aí capturados no F-centro. E aí a gente vai, certo? Ó, levar esse ecrã para o intermediador, para o intermediário, que é justamente o que a questão fala. Quando a gente leva para cá, aqui tem uma ilustração que foi tirado aqui do Biasoli, certo? Ó, eu vou ter um dispositivo com um infravermelho, uma luz vermelha. E aí o que vai acontecer, ó? Após, certo? Ó, a leitura do scanner. O que acontece? Vai acontecer isso aqui, ó. A luz vermelha. Estou falando aqui de forma didática, né? Ó, a luz vermelha, ela excita, certo? Ó, os elétrons capturados aonde?
nos epicentros, certo? E depois, vou pegar aqui a setinha de novo. Depois, nós vamos ter um conjunto de fotoiodos, certo? Esses fotoiodos aqui, o que é que eles vão fazer? Nós vamos ter aí os dispositivos que são os fotoiodos, que eles vão guiar essa luz emitida por eles quando eles saem, certo? Depois do estímulo do scanner, eles vão guiar a luz emitida. Vão guiar para onde? Vão guiar essa luz. Vou pegar aqui, pronto. Opa. Vão guiar essa luz para outro dispositivo, que vão ser aí, ó, os fotocatodos, certo? Aqui, os fotocatodos. Os fotocatodos. E o que é que esses fotocatodos vão fazer? Certo? Ó, eles vão formar através dessa luz, ou seja, transformar, certo? Eles transformam a luz em sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai ser transportado aqui para o sinal de saída, que é o conversor analógico digital, certo? E aí esse processo transforma, né? Ele é digitalizado por conta aqui, ó, do intermediário, que é o scanner, que vai fazer todo esse processo aqui. Deu para entender por que esse processo, né, ele é chamado de indireto, né? Porque ele é digitalizado, na verdade. Tranquilo? Olha, nós já estamos aqui com 40 minutos, certo? Já de conteúdo, e nós resolvemos aí basicamente, né, ó, 3 questões, né? Então você vai ver que inclusive esse fluxograma aqui, ele vai te auxiliar a responder as demais questões. Então, ó, o item B, ele fala justamente isso, né, ó? O sistema CR, ele necessita de um equipamento intermediário, como a gente viu, o scanner de infravermelho, que é um leitor de cassetes ou digitalizador de imagens. Já o DR não necessita, por quê? Porque ele vai ter o que nós chamamos de detectores que faz aquele processo. Beleza? Tranquilidade total. Item B. Agora, se a gente pegar, certo? Se a gente pegar aqui, o CR, ele vai trabalhar com sistema de detectores. Sistema. Vamos botar aqui, né? Ó, bonitinho. Para a gente fazer aquele panorama. Nós vamos ter aqui o DR, perdão, né? Ó, o DR, ele vai trabalhar com sistema de detectores. E esses detectores, certo? Nós vamos ter 2 tipos. Nós vamos ter aí, tá, ó, os detectores de conversão direta e nós teremos aí os detectores de conversão, certo, ó, indireta. Como assim? Tenha calma, você vai entender. Então, o que é indireta e confundiu? Entenda. O que difere o CR do DR é que o CR utiliza uma placa de ecrã fotoestimulável, perdão, certo? E eu utilizo um intermediador para poder digitalizar a imagem. Aqui não. No DR eu chamo de direto porque todo aquele processo ele acontece num detector. Só que eu tenho detectores de conversão direta e eu tenho detectores de conversão indireta. O que é que eles têm em comum? Todos acontecem no detector sem utilizar nenhum intermediador, certo?
um intermediário ali. Todos acontecem no detector. Então, qual é a diferença, professor? A diferença está aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. A diferença está aqui. Bonitinho. Pronto. A diferença está aqui. O detector de conversão direta, quer dizer, eu vou ter aqui... Deixa eu mudar aqui a caneta. Eu vou ter aqui fotocondutores. Eu vou ter aqui fotocondutores de selênio diamorfo. Certo? E esse selênio diamorfo aí vai converter, ó, converter diretamente, certo? Os fótons em sinal elétrico. Ou seja, aqui, vou até colocar de vermelho aqui, certo? Aqui eu não vou ter a etapa, certo? Não tem a etapa de luminescência. Aqui não. Não nem a luz sendo transformada em sinal elétrico. Aqui a conversão é direta, tá? Ó, chegou o fóton, ele foi convertido pelo detector diretamente, certo? Ó, em sinal elétrico. Não tem a etapa da luminescência. Esses fotocondutores aqui, eles já vão emitir o sinal elétrico. Tanto é que eu vou ter outro dispositivo aqui, que a gente vai chamar ele de TFT. Tem umas siglas em inglês aí, né, que a gente deixa quieto. Né, ó. O que é que esse TFT vai fazer? Eles vão organizar, ou seja, eles organizam os sinais elétricos, certo? Ó, dos pixels. Show de bola? Tranquilidade. Na conversão indireta, o que acontece? Agora eu já tenho aqui, ó, cintiladores. Como assim? O que o cintilador faz? O cintilador, ele já converte, ó, ele já converte os fótons em luz. Opa, se tem a etapa da luminescência, por mais que tudo isso aconteça aqui dentro do detector, para se tornar um sinal elétrico, eu tive uma etapa ali antes. Por isso que eu chamo de conversão indireta. Certo? Conversão indireta. Mas a conversão é no detector. Ambos eu chamo de DR digital. Certo? E aí o que acontece? Esses fótons, esses cintiladores, tá? Vão ser aí de fósforo. Vão ser aí de fósforo de bário. Certo? Ou talho ativado. Ou talho ativado. Certo? Ou óxido sulfide de gadolínio. Certo? Como é o caso aí, ó, do detector de tela plana. Tá? Me lembrei agora aqui, se ele estiver assistindo, né, aí como eu sou ruim de nome, né, de um professor colega, né, do Erlandes, que ele falou, eu botei no meu resumo, né, terra plana, né, e aí na hora lá acontece, né, TDAH bateu forte em mim, né, então, e era tela plana, né, então eu sempre, às vezes, né, eu tenho que revisar um conteúdo 10 vezes, por isso que eu gosto de verbalizar aqui com vocês, porque eu vou revisando, né, e vou fixando ainda mais, aqui eu tô considerando que a gente está estudando junto, beleza? Então, ó, eu vou ter os cintiladores para que depois eu tenha os fotocondutores. Certo? E aí eu vou ter basicamente os fotocondutores agora transformando,
realizando a conversão, certo? Ó, do sinal elétrico. Certo? Essa é a diferença aí, ó, porque aqui eu não tenho a etapa da luminescência, né? Aqui eu já tenho, porque eu tenho cintiladores, tá, ó. E aí eu vou ter dois tipos, de detectores de conversão indireta, certo? Eu vou ter o detector de tela plana, a gente falou, e eu vou ter aqui o dispositivo de carga acoplada. Deixa eu colocar o carga acoplada já, porque eu vou escrever alguma coisinha sobre o detector de tela plana. O detector de tela plana, ele vai ter aí basicamente 3 camadas. Vá anotando aí junto comigo, viu? A mais externa, certo? É a camada que vai transferir. Deixa eu pegar aqui, vou mudar de cor. Ele transforma, quer dizer, né? Ó, é a camada que transforma a radiação, né? Ó, em luz. São cintiladores, certo? Ó, são os cintiladores. A camada intermediária, certo? Já é a camada dos detectores, certo? Deixa eu melhorar aqui. Já a camada dos detectores, que a gente chama dos TFD, certo? Que aí a composição dele aqui, certo? Ó, vai ser de silício, certo? Vai ser de silício. Silício de amorfo. Silício de amorfo, tá? E a mais interna, já vai ser a matriz de capacitores, certo? Ó, já vai ser aí, ó, a matriz de capacitores, tá? De TFT, que é transition alguma coisa. Que o que é que eles vão fazer? Eles vão armazenar a luz. Eles armazenam a luz, certo? Então, ó, isso aqui é a configuração de um detector de conversão indireta do tipo tela plana. A gente vai ter aqui o CCD, né? Que é o dispositivo de carga acoplada. Que ele nada mais, nada menos vai ser do que, ó, um circuito integrado, certo? De silício de amorfo, certo? E uma matriz de capacitores certo? Que converte a luz em sinal elétrico. Conversão de luz em sinal elétrico, tá? Áreas pequenas de conversão, né? A literatura fala assim. Então tá aqui, ó. Eita! Já vamos aí com 49 minutos, certo? Ó, então tá aqui para vocês a diferença do sistema de detecção, né? Ou seja, da radiologia digital direta. Entenda aí que é direta porque a conversão ela acontece dentro do detector. Eu não preciso de um intermediário, certo? Só que eu tenho uma diferença entre converter diretamente o feixe para o sinal elétrico ou converter primeiro para a luz e depois para o sinal elétrico. Existe essa diferença.
E aqui, justamente, eu tenho dois tipos de detectores, que é o de conversão direta, que já é feixe sinal elétrico, e de detecção indireta, que antes eu tenho a etapa da luminescência, tá? Belezinha, tranquilidade total, né? Beleza, show de bola. E aqui eu vou acelerar um pouquinho, só para a gente ver essa questão aqui, o que de fato tinha para a gente ver mesmo assim, que era o que interessa mesmo, era justamente aqui, ó. Vamos para a quarta questão aqui, ó. Assinale a alternativa correta, comando da questão, e o que, que ele diz? Na utilização do sistema CR, radiologia computadorizada, e do sistema DR, radiologia digital, qual a principal distinção entre os sistemas de protocolo de operação dos equipamentos? Que no CR utiliza-se cassete para a realização dos exames, enquanto o DR utiliza-se o receptor de imagem no próprio equipamento de raio-x, tornando-se o processo de trabalho mais eficiente. Vamos ler a B. O sistema DR, tendo em vista o processamento da imagem, o tempo de espera é maior. Aqui já tira, né? Com a necessidade de espera do paciente. C. O sistema CR, por ser mais eficiente, requer um custo maior na sua compra. Não, né? É o contrário. O DR ele é mais eficiente porque a imagem já é projetada diretamente no monitor. O CR não, né? O CR eu ainda preciso levar para lá, para o intermediador, né? Para o scanner. D. Ó, o sistema CR possui capacidade do uso de adaptação a outro sistema para a utilização da radiologia convencional, enquanto que o sistema DR não permite. Não, né? O sistema DR necessita da utilização de dois operadores, um para realizar o exame e o outro para manipular os equipamentos de digitalização da imagem. Já o CR não existe para tal. Não, né? Então tá aqui, ó, gabarito. Então, deixa eu botar aqui, pronto. Gabarito, então, o item A, né, ó. Sistema CR utiliza-se o cassete para a realização dos exames, enquanto que o DR utiliza, né, um receptor de imagem no próprio equipamento de raio-x, tornando o trabalho mais eficiente, né, ó. Tranquilidade total. Show de bola. Vamos aqui para essa questão aqui. Deixa eu ver. Olha como as questões ficam fáceis aqui, né? Ó. As imagens radiológicas digital em radiologia computadorizada são obtidas a partir, ó, a palavra-chave, ó, a partir de placas digitais detectoras que substituem os chassis convencionais e na prática apresentam as mesmas dimensões do chassi convencional. Assinale a opção que indica a constituição básica de um chassi digital. A. Dispositivo de fósforo armazenador e conversor óptico eletrônico. B. Recursos de controle automático de exposição e posicionador para estereotaxia. C. Gantry monitor digital. E D. Road mapping e pixel shift. E aí? Não, né? Ó. Gabarito, item A. Dispositivo de fósforo armazenador CR e conversor óptico eletrônico, né? Ó. Belezinha? Aqui. Ó como a palavra-chave ela é importante, ó. A radiografia computadorizada, falou em computadorizado, você lembrou de CR, é uma modalidade de radiologia que digitaliza a imagem latente e disponibiliza na rede hospitalar de uma clínica para o acesso e visibilidade do solicitante de outras especialidades. Assinale a alternativa que apresenta qual é o elemento de captura na radiografia computadorizada. Falou em elemento de captura, falou em quem? Ó como estava lá, né? Ó. Fósforo fotoestimulável de haleto de flúor de bário. Olha aqui. Fósforo fotoestimulável de haleto de prata. Elemento de captura. Por isso que o nosso resumo tem que ter aí, viu? Ó. Tá vendo como nas questões elas vão dizendo? Ó? Vão dizendo tudo direitinho. Primeiro, se falou radiografia computadorizada, falou em CR.
certo? Se fala o elemento de captura, é o ecrã de fósforo fotoestimulável. Show de bola? Olha aqui outra questão para você ver, ó. E observem que as questões elas são todas de 2023, 2024, certo? O e-book ele tá nessa pegada de 2025 para trás, né? Ou seja, das questões mais atuais para as mais antigas. A imagem de radiologia digital computadorizada CR é obtida a partir de placas digitais detectoras que substituem os chassis convencionais e na prática apresentam as mesmas dimensões. Assinale a opção que indica. Ficou a mesma, né? Ó, ficou a mesma, isso mesmo. Show de bola. Vamos para a 10ª aqui. Em um sistema de radiologia digital DR, o que caracteriza a conversão direta é o item A, conversão dos pulsos elétricos pelo fotocondutor de selênio. Item B, aplicação do plate de fósforo como elemento de captura. Item D, emprego de scanners para a leitura de placas digitais. Item D, uso de fotodetectores para gerar sinais luminosos. Item E, varredura luminescente fotoestimulável. Falou em digital direta, certo? Ó, falou de selênio, certo? Ó, gabarito item A, tranquilidade total. Vamos ler a questão de número 11 aí, ó. Ó como o teu fluxograma ele responde quase todas as questões. Todas as questões, né? Vai ter uma coisinha ou outra ali que a banca vai querer inovar, mas a gente resolvendo questão, a gente pega o macete, tá? Ó. A energia dos fótons de raio-x é convertida em fótons de luz. E após o escaneamento do plate de fósforo de armazenamento, a luz é convertida em pulsos elétricos, que são amostrados e quantizados por um conversor analógico digital. Essa descrição diz respeito ao sistema de radiologia digital direta, radiologia por varredura, radiologia digital indireta e radiologia computadorizada. Olha a malandragem aí, cuidado da banca, viu? Ó. Professor, radiologia digital indireta. Lembra que no DR eu tenho o quê? Eu tenho conversão, que eu chamo de digital. Conversão, certo? Ó, direta. E eu tenho a digital de conversão indireta. Aqui, ó, CR é computadorizada. Por isso que eu falei para você pegar o bizu. Aqui ele pegou muita gente, viu? Pegou muita gente aí, certo? Ó, então não vacila aí. Bonitinho, bonitinho demais. Vamos ler aqui a última, para a gente finalizar esse bloco aqui. Atualmente, o sistema de radiologia digital direta é o mais moderno no diagnóstico radiográfico. O equipamento é totalmente digital, integrado ao sistema de rede local, da unidade hospitalar e remoto, funcionando por meio de sistemas de PACS em nuvens. Além disso, não depende de leitura, pois a imagem é formada diretamente em detectores, que ficam fixos na mesa de exames e na estativa vertical. Com relação a esse sistema de radiologia, pode-se afirmar que o silício diamorfo, é o componente de conversão do detector, mas requer o uso de cintiladores de césio, iodeto de césio, como fotocondutores na geração do sinal digital. E aí? Certo? Ó. Silício é o principal componente. Não, né? O principal componente aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. O principal componente aqui de conversão do detector, certo? Ó, vai ser o selênio de amorfo, certo? Ó, certo? Tranquilidade. O B, ó. Item B. Os fotocondutores de selênio de amorfo. Opa, deixa eu mudar aqui. Tá aqui o laranjinha. Os fotocondutores de selênio de amorfo são utilizados, pois converte toda a energia produzida
na ionização de moléculas de selênio diretamente em sinal elétrico. Falou em diretamente, falou em selênio, né? Ó, já matamos aqui. Show de bola. Vamos ler as demais? A conversão direta é realizada pelo fluorbrometo de bário, dropado com európio, que sofre a estimulação por um feixe de luminescência, certo? Ó, fotoestimulável. O pessoal falou em luminescência fotoestimulável, a gente está falando aí do CR, né? Ó, nós estamos falando aí do scanner, certo? Ó. Então isso aqui é a característica mais da radiologia digital, da radiologia computadorizada indireta. Tranquilidade, show. E a última, os raios-x são convertidos diretamente sem carga elétrica por meio de fotomultiplicadores e fotoiodos de silício de amorfo. Não, o silício não. O silício é conversão indireta. Para você pegar o bizu aqui, você vai pegar isso aqui, ó. Conversão direta e conversão indireta. Falou em conversão, detector de conversão direta. Você vai pegar, ó, é o selênio, certo? Falou em conversão indireta, é o silício. Beleza? Não confunde mais. Detectores, ó, bota assim, ó, detectores. Conversão direta, selênio. Conversão indireta, silício. Belezinha? E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. 1 hora de vídeo aí, ó. Eu acredito que dê para aproveitar bastante. Deixa o like aí, valoriza aí o trabalho do professor. Se você ficou até o final, parabéns. 1 hora a conta fecha. Portanto, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.